E agora a gente segue repercutindo o primeiro turno das eleições. Vamos falar com o Adriano Oliveira, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo agora, né? Conversamos na semana passada antes do primeiro turno. Agora a gente tem já o resultado estabelecido para poder debater e discutir. E um dos assuntos que mais chamam a atenção é o resultado entre Lula e Bolsonaro. Principalmente porque os números alcançados pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro estavam subestimados nas pesquisas. Eles ficaram muito mais próximos do que indicavam essas estimativas. De que forma que o senhor analisa isso? Bom dia, como está? É um prazer novamente aqui estar. O grande vencedor do primeiro turno não foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de sua ampla votação, 48%. O grande vencedor foi o presidente Jair Bolsonaro. E por que foi o presidente Jair Bolsonaro? Pelo fato de que as pesquisas subestimaram o desempenho do presidente da República. Pelo fato de que o presidente Bolsonaro venceu no estado de São Paulo e o seu candidato, Tarcísio de Freitas, virou para o segundo turno liderando quanto candidato do PT. Portanto, se eu considerava, é importante salientar isso, a reeleição do presidente Bolsonaro como um cisne negro, como imponderável, eu não considero. E por que não considero? Por conta dos resultados das urnas. Nós teremos um segundo turno intenso, onde eu vejo que não existem favoritos e que o presidente Bolsonaro ele recuperou oxigênio e chega claramente nesse segundo turno com chance de vitória, não sendo mais aquele adversário do PT que, se vencesse, seria a vitória do imponderável. Não é mais. Professor, em relação aos candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, qual que é a sua avaliação? Tebet saiu fortalecida, agora em relação a Ciro, que teve o seu pior desempenho entre as suas candidaturas na disputa presidencial, o que a gente pode avaliar disso e os votos desses candidatos no segundo turno podem ir mais para qual candidato na sua avaliação? Em termos de percentuais, nós não podemos afirmar que Simone Tebet foi vitoriosa, porque existia uma expectativa da minha parte, revelada por pesquisas, que ela poderia alcançar cerca de 6% a 7%. Porém, em termos simbólicos, em virtude do seu desempenho nos debates, ela mostrou muita capacidade e que poderá ser, ela não tem mandato, mas aí ela poderá ser, a depender do que virá a partir do próximo ano, uma liderança feminina na política brasileira. Simbolicamente, ela sai vitoriosa. Ao contrário do candidato Ciro. Não vejo Ciro Gomes como vitorioso. Por que não vejo? Em primeiro lugar, ele perdeu a sua identidade de esquerda e de centro-esquerda quando ele bolsonarizou o seu discurso. Em segundo lugar, percentualmente, ele teve um percentual muito baixo, muito aquém daquilo que ele esperava e que os seus eleitores esperavam e que nós, analistas, também esperávamos. Contudo, é importante salientar um movimento muito importante. Vocês devem saber que as pesquisas detectavam que a segunda opção do eleitor de Ciro, embora esse eleitor fosse um eleitor líquido, ou seja, ele não tinha um voto consolidado, a segunda opção era o ex-presidente Lula. Entretanto, nós não observamos isso nas urnas, ou seja, é possível que o presidente Bolsonaro tenha chegado aos 43%, em virtude de que ele herdou parcela do eleitorado de Ciro Gomes. Professor, muito se falou sobre o voto envergonhado também. As pesquisas acabaram levantando essa hipótese de que o voto envergonhado iria mais para Lula do que para Bolsonaro. Pode ser que elas tenham errado nisso? Nós temos um debate muito intenso e não conclusivo em relação a esse voto envergonhado. Eu, particularmente aqui no Nordeste, nas pesquisas qualitativas, repito, pesquisas qualitativas, eu encontro o voto envergonhado para o Lula. Como é que eu encontro esse voto? Esse eleitor, ele é um eleitor que reprova o presidente Bolsonaro, que mostra antipatia ao presidente da República, elogia Lula, mas associa Lula à corrupção. E quando eu indago o eleitor sobre quem ele vota para presidente da República, ele diz que está em dúvida. Isso pesquisas realizadas no primeiro turno. No caso das outras regiões do Brasil, eu não posso dizer que existe esse voto envergonhado a partir de pesquisa qualitativa, pela simples razão de que não fiz nessas regiões pesquisas. É importante destacar que, pelas urnas, o voto envergonhado estava no presidente Bolsonaro. Mas se esse voto envergonhado existir, porque o que as urnas deixam claro nesse instante é a seguinte hipótese.
O eleitor de Ciro Gomes, que declarava que a segunda opção era o ex-presidente Lula, de voto, esse eleitor, na reta final, rumou para o presidente Bolsonaro. Ou seja, talvez a bolsonarização do discurso do candidato Ciro Gomes não beneficiou o Lula, assim como estava previsto, inclusive por mim. Eu tinha a hipótese de que a bolsonarização iria poder facilitar a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. O que vimos foi que a bolsonarização do discurso de Ciro Gomes pode ter favorecido o presidente Jair Bolsonaro. Agora, professor, o próprio fato, né, do ex-presidente Lula ter a chance, né, segundo as pesquisas de intenção de voto, que essa era a informação que a gente tinha até então, de dar a chance de vitória, inclusive no primeiro turno, para o ex-presidente Lula. E também o pedido, né, a campanha pelo voto útil. Isso não pode ter feito um efeito inverso. Então, em vez das pessoas votarem, né, no ex-presidente Lula, foram já logo para o presidente Bolsonaro com medo de que o ex-presidente Lula ganhasse. Olha, eu vejo que nós não devemos procurar desculpas, no sentido de que eu trabalho com pesquisas, eu tenho uma empresa de pesquisas que tem como produto principal pesquisas qualitativas, mais fácil pesquisas quantitativas, e chegou a hora dos institutos assumirem os equívocos. A variável intenção de voto, ela não está capturando o desejo do eleitor. Não adianta nós ficarmos trazendo especulações teóricas. Voto envergonhado, mudança faltando 48 horas para a eleição, pesquisa é retrato do momento. De modo algum. As pesquisas são importantes, mas é necessário de que os institutos de pesquisa, e aqui me incluo, passem a verificar a capacidade da variável intenção de voto decifrar o futuro. Professor... Eu não gosto de... Mas dá tempo de fazer essa reavaliação ou modificar ou melhorar a pesquisa agora nesse segundo turno? Olha, pode dar tempo. Dá tempo no sentido de que é um problema amostral, então vamos dar conta desse problema amostral. É um reconhecimento de que a variável intenção de voto não captura o voto escondido, esse voto envergonhado que tanto fala, então vamos mudar o questionário, vamos trazer novas perguntas. Então, inclusive, tem uma pergunta que eu faço que ela é muito simples e que eu sempre sugiro que a imprensa divulgue a resposta dessa pergunta. Qual seja, você já tem candidato a presidente da República? Sim. Se sim, quem é? Então a imprensa não divulga a resposta da tradicional intenção de voto. A imprensa vai divulgar, os institutos irão divulgar o resultado do eleitor no universo que o eleitor diz que tem um candidato. Ou seja, dentre os 50% de brasileiros que afirmam já terem candidatos a presidente da República, 33% estão com Lula, 28% com o presidente Bolsonaro. Eu vejo que isso é um instrumento que deve ser utilizado pelos institutos de pesquisa, ou seja, apresentar à opinião pública apenas a intenção de voto no universo dos eleitores que já declaram, já afirmam que já tem um candidato a presidente da República. Então, isso é uma modificação que, para mim, que pode ser feita automaticamente. Isso já está incluso no questionário. O que não pode é, por exemplo, você chegar às vésperas da eleição em São Paulo, com Tarcísio de Freitas em segundo lugar, e ele findar a eleição em primeiro. O que não pode é que eu faça uma análise para vocês, considerando pesquisas eleitorais, com a possibilidade forte do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, e nós termos uma eleição extremamente apertada. É compreensível os erros dos institutos de pesquisa na intenção de voto na eleição do Senado, porque na eleição do Senado você tem um grande número de percentual de eleitores que não declaram o voto, e eles passam a decidir isto faltando 48 horas ou até 24 horas. Mas em relação à presidência da República, em relação aos governos estaduais, os institutos de pesquisa precisam ter humildade, trazer novas perguntas, qualificar sua metodologia, discutir quais são os equívocos para apresentar um dado mais próximo da realidade. E também evitar, ao meu ver, esse discurso de que pesquisa é retrato do momento. Não é. Pesquisa serve para você entender o momento, mas também para construir previsões eleitorais. Professor, eu fiz essa questão agora há pouco para os nossos analistas. Qual foi o resultado que mais impressionou se compararmos com aquilo que era apontado pelas pesquisas? No teu caso, qual foi e por quê? Simples. Para mim, o primeiro caso foi o desempenho do presidente Jair Bolsonaro. Por muito tempo, eu cheguei aqui no espaço de vocês e deixei muito claro que existiam dois cenários possíveis, sendo o cenário mais forte a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Por quê? Simples, porque tivemos o presidente Bolsonaro, em meados de agosto, uma reação,
pequena, mas uma reação. Essa reação foi freada. O ex-presidente Lula passa a ter variações positivas e chega às vésperas da eleição com 50% e 51% de votos válidos. E outros institutos também apontando ele com 48%, 49% de votos válidos. Então, esse cenário de primeiro turno, considerando inclusive os diversos agregadores de pesquisa, sugeririam que o ex-presidente Lula, venceria no primeiro turno. Só que estamos no segundo turno. Além disso, o presidente Bolsonaro teve um excelente desempenho. Inclusive, a minha expectativa agora é qual será o resultado das próximas pesquisas eleitorais. Será que a distância entre Lula e Bolsonaro virá conforme as pesquisas de primeiro turno mostraram para o segundo turno? Temos que aguardar. E outro dado importantíssimo foi a eleição de São Paulo. Nós temos ali, por muito tempo, Fernando Haddad liderando, o Rodrigo Garcia e o Tarcísio disputando o segundo lugar. E isso não ocorreu. E mais um dado, Pernambuco. Por muito tempo, Marília Reis, com 35%. E terminou a eleição com cerca de 23%, 25% dos votos válidos. Agora, professor, o que chama a atenção é que, em relação ao ex-presidente Lula, os números, né, o resultado de 48% está dentro da margem de erro, ali dependendo de algumas pesquisas, né? Agora, o que mais foge em relação ao resultado do presidente Bolsonaro. Por quê? Em um chega mais próximo e o outro não? Então, aí nós vamos tecer aqui diversas hipóteses. Alguns vão dizer que existiu o voto envergonhado pró-Bolsonaro, não é mais voto envergonhado pró-Lula. Outras pessoas, como eu, vão afirmar que a bolsonarização do discurso de Ciro Gomes permitiu o falseamento da minha hipótese, ou seja, eu tinha como hipótese que o voto de Ciro Gomes iria arrumar para o ex-presidente Lula, até porque as pesquisas mostram que a segunda possibilidade, a segunda alternativa de voto do eleitor de Ciro, que era um eleitor líquido, bem flexível, poderia ser o Lula. Então, esses eleitores rumaram para Ciro Gomes. Então, essas são as duas, rumaram para o presidente Bolsonaro. Então, essas são duas hipóteses, ao meu ver, factíveis e que estão presentes. O outro dado, que são muitas especulações, que eu não considero porque ela é difícil de você comprovar empiricamente, cientificamente, é de que existem eleitores declarando voto em Lula para confundir os institutos de pesquisa, mas, na verdade, votam no presidente Bolsonaro. Então, eu ficaria diante dessas duas hipóteses. A presença de um voto envergonhado pró-Bolsonaro e a possibilidade de que a bolsonarização do discurso de Ciro Gomes dê um efeito contrário ao esperado, ou seja, beneficiou o presidente Jair Bolsonaro. Agora, professor, a gente tem um segundo turno em que a situação ela muda, porque você já tem a eleição de deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, e nós percebemos principalmente que a bancada bolsonarista, candidatos que defendem e que caminham ao lado do presidente Jair Bolsonaro, se elegeram. Ou seja, há uma estimativa ou uma expectativa de como seria agora o palanque local ou os palanques estaduais, de que forma que eles funcionariam com essas bancadas já definidas, com maiorias definidas para determinado candidato. Como é que o senhor olha para isso? Quais os desafios de ambas as campanhas agora diante de deputados, senadores e governadores já eleitos em primeiro turno? O ex-presidente Lula, ele sempre demonstrou capacidade de diálogo. Então, é previsível que o ex-presidente Lula siga construindo uma ampla aliança em torno do seu nome. Existe, inclusive, nesse instante, a expectativa de que a candidata Simone Tebet declare apoio ao ex-presidente. Assim como existe, ao meu ver, remota, nesse instante, a possibilidade de Ciro Gomes também declarar voto no candidato do PT. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele tem ojeriza à política, ele não gosta de praticar a política, como assim faz Ciro Gomes. A política da negociação, assim como faz o Lula. A política da negociação, a política da boa conversa, a política de trazer alianças. Só que ontem à noite, no pronunciamento do presidente da República, ele falou em alianças. Então, ele pode ter mudado de comportamento e certamente é possível que ele vá procurar os governadores eleitos, os senadores eleitos, os deputados federais eleitos pelo seu partido, que chegou, salvo engano, me corrijam, a 90 deputados e a 8 senadores. Então, se ele tiver essa capacidade de diálogo, ele tentará construir uma grande aliança em torno do seu nome e fazer com que esses já eleitos trabalhem por ele. Ao mesmo tempo também, talvez o presidente da República nem precisa fazer esse diálogo. Por quê? Porque a eleição ela vai ser tão intensa, ela vai ser tão polarizada,
que esses candidatos já eleitos, os políticos já eleitos, podem trabalhar naturalmente, tanto para o presidente Bolsonaro ou da parte do PT trabalharem naturalmente para o ex-presidente Lula. O que resta aqui é o seguinte, veja, existe uma necessidade, e isso está correto em nós cobrarmos, de uma campanha de segundo turno mais propositiva, onde os dois candidatos apresentarão agendas econômicas e sociais para o país, compromissos econômicos para o mercado. Essa é a expectativa. Mas eu não vejo que essa expectativa venha a se tornar realidade. Por quê? Bolsonaro precisa continuar tentando aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. E o Lula precisa também seguir tentando aumentar ou manter como está a rejeição do presidente Bolsonaro. Professor, só para a gente arredondar os números, o PL chega à maior bancada do Congresso com 99 parlamentares agora. Muito bem, professor, obrigada pela entrevista. Adriano Oliveira, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Foi muito bom conversar com você, professor. Até uma próxima, um ótimo dia. Abraço para vocês e disponha.